Se organizar financeiramente é algo extremamente necessário para você conquistar as suas coisas e realizar os seus sonhos. E hoje eu vou mostrar aqui como montar uma organização financeira eficiente usando o Notion para ter visibilidade dos seus gastos, fazer planejamento financeiro efetivo e muito mais. Meu nome é Leonardo Leite, eu uso o Notion diariamente há mais de 5 anos e sou certificado pela plataforma. Aqui na tela a gente já pode ver como que vai ser a organização desse vídeo. Aqui a gente vai passar pela criação das tabelas, registro das transações, criar colunas e propriedades que fazem sentido para o contexto, agrupamentos e filtros, criar diferentes tipos de visualizações também. E depois eu vou passar para uma parte que mostra um template um pouco mais avançado, utilizando algumas partes de agregação de dados, relações entre tabelas e tal. Mas o foco nosso aqui é fazer uma coisa básica e simples e funcional, com esses primeiros tópicos aqui. Bora começar! Bom, para primeiro fazer a criação dessa tabela, eu vou criar uma página interna aqui. Deixa eu mudar aqui para poder conseguir criar a página. Bom, aqui dentro eu vou colocar como se fosse a nossa área financeira. Então, financeiro. E aqui dentro eu vou criar a nossa primeira base de dados. Vou criar em formato de tabela por enquanto. Table View, aqui. E ela vai se chamar as nossas transações. Aqui vai ser as nossas transações. Bom, esse aqui é o primeiro formato que a gente vai criar. Um formato de tabela bem simples para poder simplesmente fazer o registro dos dados aqui dentro. Agora vamos começar a pensar o que vai ser essas colunas. Bom, a primeira coluna, bem simples, né? É o valor que a gente vai inserir aqui dentro dessa tabela. E para isso eu vou mudar ela aqui para ser do tipo numérico. Então aqui no caso a gente consegue selecionar que ela é do tipo numérico e o formato é o real, que eu quero que seja a moeda, o valor da moeda, o valor de cada gasto que a gente tenha. Bom, eu vou criar outros campos aqui agora, como por exemplo o campo tipo de pagamento. Melhor, ao invés de tipo de pagamento, eu vou colocar forma de pagamento. Forma de pagamento. Essa forma de pagamento ela vai ser do tipo select. Aqui. E essa forma de pagamento ela vai poder ser no crédito ou no débito. Que eu já crio aqui as duas formas. Quando eu for inserir uma transação, basta selecionar qualquer uma delas. Além disso, eu quero categorizar os meus gastos aqui. E as categorias eu gosto de iniciar elas em 3 pontos básicos, que seriam a parte de investimento, se aquele gasto é um gasto relacionado a investimento, seria um gasto essencial ali do dia a dia, como por exemplo aluguel, a mensalidade da faculdade, alimentação, transporte, ou se ele é um gasto não essencial, como por exemplo uma saída à noite, um sushizinho ali para poder comer, enfim. Vou criar essa outra coluna aqui, também vai ser do tipo select, então select, e aqui eu vou criar esses 3 tipos: investimento não essencial e essencial. Aqui, tá os 3 aqui criados. Bom, beleza. Outro ponto importante que eu tenho que adicionar aqui é a data daquele gasto. A data ela é muito importante porque a gente vai usar ela para poder separar quais são os gastos de um determinado mês, quais são os gastos de outro mês. Então a gente vem aqui e coloca date. Beleza. Bom, aqui são os campos básicos que eu vou usar nesse exemplo, mas obviamente você pode adicionar outros campos de acordo com a sua necessidade. Eu vou popular aqui essa tabela com alguns gastos simples. Bom, beleza. Agora a gente já tem a nossa tabela de transação. Vamos voltar aqui para poder se organizar. A gente criou a tabela, populamos as propriedades que fazem sentido. Vamos começar agora a mexer com a parte de agrupamentos e filtros. Bom, eu gosto de deixar uma visualização para ser uma tabela com todas as informações. A única coisa aqui que eu vou ordenar ela por data, para ser a data mais recente, então vou colocar assim. E deixar essa visualização para ser uma listagem completa de tudo. E para fazer agrupamentos, filtros, eu gosto de criar outras visualizações. Então, eu vou começar criando uma simples tabela aqui. E vou criar um agrupamento aqui, ó. Grupo por data. Aí, eu vou colocar aqui que a data é relativo ao mês. E vou colocar os primeiros ficarem em cima. Bom, como o único mês que eu registrei foi julho de 2024, só vai aparecer julho de 2024. Mas eu vim aqui na tabela, eu vou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V, copiar e colar aqui, e vou mudar aqui, em vez de ser 26 aqui, vai ser 26 aqui. Bom, e aquele agrupamento, ele faz a divisão por mês. Então aqui a gente já consegue ter uma visibilidade interessante dos gastos que foram feitos por mês. E aqui em cima ele tá
mostrando o mês, né, 2024, e aqui o count all. O meu tá em inglês, mas no seu deve estar em português, vai ser contagem de todos. E aqui eu vou colocar para poder pôr a soma. Por que colocar a soma? Porque aí a gente vai conseguir ter a soma de todos os valores dessa tabela. 1.500 com 500, com 15 com 700, 1.715, que é o valor total que a gente gastou naquele mês. Como as duas transações aqui estão iguais, então os dois meses vão estar o mesmo valor. Mas se eu mudar aqui o Uber, por exemplo, naquele mês ali, o Uber não foi 15, o Uber foi 50, sei lá, foi um lugar mais longe. Vai ver que o valor aqui mudou para 2.750, enquanto aqui tá 2.715. Isso aqui é um agrupamento de uma maneira muito interessante de poder a gente já conseguir ter visibilidade de quanto gastou por mês. Show? Agora eu vou fazer uma parte de filtro. Aqui eu vou criar uma outra parte. Dessa vez eu vou criar no formato de um board. Pra gente poder separar. Aqui já separou crédito e débito, mas eu vou primeiro separar por um tipo de saída. Então eu vou vir aqui nas propriedades. Não, vou vir aqui na parte do layout, no board. Vou selecionar o agrupamento. Ele não vai ser por forma de pagamento. Ele vai ser por essa seleção aqui que eu não mudei o nome na tabela, né? Deixa eu colocar aqui forma de pagamento, select, tipo de saída. Vou colocar aqui, tipo de saída, que aí facilita na hora de achar, né, nos filtros. Se a gente vier aqui, ó, aqui já mostrou, né, que já está aplicado, mas aqui, ó, agrupamento pelo tipo de saída. E aí a gente vai conseguir ver todas as saídas que foram essenciais, todas as saídas que não foram essenciais. Eu vou pôr aqui agora para poder mostrar as propriedades de valor, porque eu acho interessante mostrar o valor aqui. E aqui eu também, além de ter essa visualização, eu vou aplicar o agrupamento também. Então, se eu falar que o agrupamento aqui é por data, relativo ao mês, e o mais novo em cima, eu vou ter para cada mês quanto que eu gastei com os gastos essenciais, gastos de investimentos, os gastos não essenciais. E aqui outro ponto interessante, a gente ainda tem o valor aqui da contagem. Então, vou vir aqui na soma, vou aplicar o valor. Vou vir aqui no mês de julho, vou fazer a mesma coisa. E aqui ele vai mostrar o valor. Só que, vamos lá, aqui ele está fazendo um valor pelo agrupamento e um valor por coluna. Se vocês repararem, o essencial ali, ele está falando que foi 4.400, porque ele pegou todos os da coluna essencial, e o julho, esse daqui de cima, do mês, ele pegou do mês inteiro, de todas as colunas. A gente quer visualizar apenas do mês atual. E aí é onde a gente aplica filtro. Posso vir aqui e na parte de seleção de filtro por data. E aí, filtro por data, ele é bem interessante porque a gente consegue, além de simplesmente selecionar um valor específico, por exemplo, se eu quero uma data específica aqui, que é o IS, ou uma data antes de algum evento, ou depois de alguma data. Enfim, tem várias opções aqui que dá para poder explorando e criar filtros bem interessantes. Mas aqui eu vou querer usar é a parte da relativo. Relativo ao hoje. E vou selecionar aqui desse mês. E aí, com esse filtro, vou salvar aqui, a gente vai ter o valor gasto do mês inteiro. E aqui nas colunas, a gente vai ter o valor gasto por categoria dentro daquele mês. E aí a gente consegue ter uma visibilidade bem melhor. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, por exemplo, saída por saída mês atual. Saída mês atual. E aqui, essa tabela aqui, ela é separada por mês. Então, eu vou pôr aqui por mês, só para poder facilitar a visualização. E essa tabela aqui, ela é todas as transações, então eu vou mudar o nome dela aqui para todas. Enfim, você pode selecionar o nome que você quiser, o Notion é bem personalizável. Bom, eu fiz isso aqui para a parte do tipo de saída, né? Eu vou fazer a mesma coisa para saídas no cartão ou no débito. Então, eu vou criar o board. O board é uma visualização muito poderosa, então aqui eu já vou pôr um nome que ele é específico, né? Então, por tipo de saída, qual que é o nome que eu usei aqui na forma de pagamento? Isso. Aqui, renomear, forma de pagamento. Ele ficou junto. Aqui. Por forma de pagamento. E aí eu vou fazer a mesma coisa. Eu quero a forma de pagamento. Aqui já vou poder mostrar o valor. Aqui eu vou aplicar o filtro para poder mostrar apenas deste mês. Aqui. Beleza? E eu vou criar um agrupamento pelos meses. Aqui, aliás, não é agrupamento. Dentro da tabela, o agrupamento é as colunas, né? A gente quer aqui o subgrupo. Então, eu vou criar o subgrupo por data, relativo ao mês, e o mais novo em cima. Bom, aqui a gente consegue já ter uma visualização dos gastos no cartão daquele mês e os gastos débito também naquele mês. Isso aqui é muito, muito útil. Vou fazer a mesma coisa aqui, poder colocar a soma.
E pronto, a gente sabe aqui que no mês de julho foram gastos 1.215 no cartão e no débito foi 1.500, que é basicamente o aluguel que passou no débito. E aí a gente já consegue ter uma visibilidade bem interessante. Eu vou fazer um ponto aqui, é que nessa parte de data, desse agrupamento que foi feito aqui, a gente consegue fazer uma seleção diferente. Então vamos supor que você é uma pessoa que tem um trabalho ali que ela faz um pagamento semanal, por exemplo. E você quer ter um controle por semana e não por mês. Você pode simplesmente vir aqui alterar e adicionar aqui por semana. E aí, cada semana aqui ele vai te mostrar quais foram as saídas. E aqui nessa mesma forma, posso vir aqui, More Options, valor. E ter quanto que eu gastei na primeira semana, quanto foi gasto na segunda semana, quanto foi gasto na terceira semana e o valor total para cada coisa. Dá para poder ir brincando aqui com as formas de fazer tanto o agrupamento, para poder visualizar no board, tanto a parte dos filtros, para poder visualizar só o período que você deseja. Bom, aqui a gente já passou, então, por essas duas partes. Vamos voltar aqui, então, agrupamentos e filtros criados. Bom, agora que a gente já entendeu ali como é que funciona, eu vou mostrar como que a gente cria uma visualização interessante. Porque aqui, se a gente voltar lá, dá pra ver que tá tudo aqui, ele tem que clicar nesses dois more aqui, two more, pra poder mostrar os formatos diferentes. E não tá um pouco visual, ainda não é aquele formato que a gente já abre e já tem acesso a todos os dados. Aqui eu vou começar a organizar. E antes de começar a organizar, tem um conceito que é bom deixar claro aqui, que é a parte das bases de dados do Notion. Uma base de dados do Notion é basicamente um agrupamento de páginas com as mesmas propriedades. Por exemplo, aqui a gente tem uma tabela, cada linha dessa tabela é uma página no Notion, e cada página dessa ela tem as propriedades aqui em cima. Então, se a gente entrar aqui, ela é uma página, e dentro dela a gente pode inserir informações aqui dentro. Então, eu posso colocar uma lista aqui, e preencher ela com diversas coisas. Colocar um título aqui, enfim. O diferente é que ela tem as propriedades aqui em cima. Então, a base de dados ela é basicamente um agrupamento de páginas que tem a mesma propriedade. E por isso a gente consegue criar diferentes tipos de visualização para uma mesma base de dados. A gente pode colocar nem base de dados, né? Um agrupamento de páginas, enfim. Então, aqui dentro a gente pode vir aqui e criar outra tabela. Vamos supor que eu vou criar uma table view aqui de novo. Só que em vez de criar uma nova tabela, eu vou criar uma tabela transactions, aqui ó, financeiro, com os valores aqui. Aqui ele já jogou no modo, nessa parte aqui, eu quero no modo tabela, só para poder aqui mudar para table, só para poder facilitar a visualização. Vou remover o agrupamento aqui para poder melhorar também. Remover grupamento, beleza. E o mês, vou deixar o mês aqui, só para poder, aliás, vou tirar assim. Tira o filtro por mês, aqui, beleza. Ok, tá, os dados estão aqui igual estão aqui em cima. Então, se eu vier aqui, por exemplo, do dia 26 de julho e mudar o valor do Uber para 20, ele edita automaticamente aqui, ó, esse Uber aqui tá 20, porque eles são conectados pela mesma tabela, né? A mesma fonte dessas informações vem do mesmo lugar. Então, isso aqui é basicamente uma forma diferente de fazer essa visualização. E um jeito fácil de identificar o que é uma base de dados original do que é uma base de dados que é só um apontamento, né? É essa setinha aqui, ó. Essa daqui, ela tá apontando para essa daqui que é como se fosse a fonte oficial das informações, né? Bom, beleza. Explicado isso, o que a gente vai fazer? A gente vai criar diferentes visualizações aqui dentro, de uma forma mais organizada para poder conseguir visualizar esse conteúdo. Então, vamos começar aqui. Primeiro, uma dica é ativar esse largura total aqui, no meu tá em inglês, full width. Então, fazendo isso aqui, ele passa a ocupar a página inteira. Essa tabela aqui, como ela é a fonte oficial dos dados, eu vou simplesmente vir aqui e mandar ela virar uma página. Então, ela tá aqui, a gente clica e acessa ela aqui dentro. Ela é a fonte das informações, ela fica aqui no cantinho. E aqui no meio a gente vai colocar todas as informações que a gente acha interessante. Bom, vamos começar a criar isso então. Aqui eu quero uma visualização apenas das minhas transações do mês atual. Então eu vou vir aqui no filtro, vou colocar o filtro por data, este mês, e visualizar. Tá, mas eu quero visualizar ele um pouco mais bonitinho. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui gastos recentes. Vou mover isso aqui para dentro, para poder ficar uma visualização um pouco mais organizada, né, com essas bordas aqui, acho interessante. E também, ao invés de ter que vir aqui e clicar no New, eu vou adicionar também um botão aqui para poder
visualizar melhor. Então, quando o botão for clicado, eu vou adicionar uma página em Transactions aqui. Eu não vou alterar nada, então eu vou mandar abrir uma página, abrir essa nova página no centro, beleza. Não, no centro, aqui. O botão vai ser adicionar gasto. Beleza, então toda vez que a gente vir aqui e clicar nesse botão, ele vai adicionar um gasto ali. E aqui esse gasto foi, por exemplo, lanche. Esse lanche foi no valor de R$10, ele foi gasto, vamos supor que foi no sábado, forma de pagamento eu passei ele no débito, e o tipo de saída aqui foi não essencial. Bom, tá aqui. Ele já apareceu aqui esse lanche, R$10 no débito. Eu vou colocar aqui para poder ordenar por data, eu quero a mais recente em cima. Ok. E aqui está já a nossa tabela com uma visualização básica. Para deixar um pouquinho mais organizado aqui, eu vou colocar esse botão desse lado, junto com algumas informações. Eu vou colocar essa tabela aqui embaixo também, para poder ficar um pouquinho mais organizado, criar uma divisória aqui. E aqui a gente pode adicionar mais informações se for o caso. Bom, existem várias formas aqui, você pode adicionar qual tipo de informação que você quiser, mas aqui eu vou deixar dessa forma para poder ficar mais básico. Bom, aqui então a gente tem as transações mais recentes. Aqui eu vou colocar uma divisão dessas transações no formato de board. E esse formato de board ele vai ser um board com aquela divisão que eu criei já. Basicamente vai ser por forma de pagamento, saída mesa atual. Esse aqui. E aqui já está pronto. Aquela visualização que eu criei lá atrás, ela também fica acessível para poder ser acessada. E isso aqui é só um acesso à base de dados real, né? Olha, você tinha aqui no canto. Bom, e aqui eu vou fazer da mesma forma para poder ficar organizado, colocar esse count aqui e mover para cá. E vou colocar aqui por saída. Para poder ficar um pouco mais bonito, vou tirar o título. Vou mudar a cor aqui para poder dar um destaque, colocar com verde, gosto de verde. E aqui embaixo eu vou colocar... Vou dar uma separada nele aqui. Tá, aqui o board ele tá ocupando um espaço muito grande, não precisava ocupar essa largura toda. Eu vou fazer o seguinte, eu gosto de deixar... Aqui é gosto pessoal, tá? E eu vou colocar ele pequeno, porque o nosso interesse aqui é simplesmente nesses valores aqui. Vou criar outro board, outra visualização de board também nessa tabela aqui. E eu quero... vai ser por forma de pagamento. Por forma de pagamento... Beleza, mas o agrupamento dela aqui, eu vou pôr que seja por mês, né? Porque lá em cima eu usei como exemplo colocando por semana, mas eu quero por mês. Aqui, novamente, eu vou dar esconder, né, o título. Eu vou criar também o callout aqui, só para poder ficar um pouco mais bonitinho aqui dentro. E colocar por forma de pagamento aqui. Por forma de pagamento. Vou selecionar tudo, deixar verde também. Existem vários atalhos, tá? Eu cliquei, quando a gente escolhe uma cor, a gente pode apertar Ctrl Shift H no Windows, Command Shift H no Mac e já aplicar a formatação anterior no novo texto selecionado. Vou pegar, vou colocar aqui e vou mexer nas propriedades também aqui para poder ficar um pouco menor, small. Beleza. Então aqui a gente já tem uma visualização do crédito, débito. Aqui ficou meio ruim porque ele ficou só o início, né? Então a gente pode modificar para poder deixar ele no tamanho médio aqui, que aí vai dar para poder ler um pouco melhor. Tanto esse aqui quanto esse aqui. Aí, legal. Agora a gente tem aqui do mês atual, quais são os tipos de gastos. Então isso aqui, fazendo dessa forma, de uma maneira bem simples, bem básica, sem nada muito complexo, a gente já consegue inserir todas as transações, então a visualização delas aqui, ver quais são as saídas do mês atual, ver quais são as formas de pagamentos, o tipo de pagamento gasto no mês atual. E além disso, a gente pode criar outras visualizações aqui dentro. Então, por exemplo, se eu quero ter o mês atual e o mês anterior, eu posso simplesmente vir aqui e criar outro board, fazer o link aqui para as transações de novo, selecionar por saída mês atual também. Só que em vez do filtro aqui ser esse mês, eu vou colocar ser por mês, ser o mês passado. E aqui ele vai mostrar o julho em vez de junho. E aí a gente vai ter uma visualização do mês anterior. Então eu posso colocar o mês anterior. Tá vendo? É bem customizável, bem simples. Eu posso vir aqui e colocar um título, como por exemplo,
acompanhamento. Acompanhamento aqui. Beleza, vou colocar um divisor para poder ficar um pouco mais organizadinho. E ótimo. Então, isso aqui já é um dashboard bem simples de organização, que a gente consegue inserir esses dados aqui. Tem um botão aqui que pode facilitar. Esse botão aqui a gente pode configurar ele de várias formas. Vamos supor que você sempre vai ter a disciplina de preencher ele na mesma data. Ou seja, quando você fez o gasto, você já vai abrir o Notion e já vai colocar. Você já pode vir aqui e já colocar para ele poder já preencher o campo data. Então, quando você clicar aqui, adicionar gasto, o campo data já vem preenchido. Então, é menos um campo para poder você preencher. Ou seja, dá pra poder ir brincando com esses gastos, dá pra poder ir brincando com as formas de organização aqui, e as possibilidades são enormes, certo? Bom, de básico já é isso. Eu vou passar rapidamente aqui com vocês por um outro template, aqui que eu uso já no meu contexto. Opa, não era esse aqui, era esse aqui. Esse aqui. Bom, esse aqui é um template que eu uso no meu, e aqui eu tenho algumas informações a mais, utilizando relações de dados e agregação, como por exemplo, que eu consigo configurar um budget. Isso aqui está preenchido com dados de teste, tá? Então aqui eu consigo... o que eu uso para poder fazer alguns testes, adicionar algumas funcionalidades e tal. Mas aqui é um dashboard um pouco mais avançado, ele tem diversas tabelas diferentes, e ele permite aqui a gente fazer acompanhamento de cada mês. Então a gente está no mês de julho, por exemplo, que eu sei que o orçamento está 15,8% do budget total. Esse aqui é o valor do saldo. Aqui os meses seguintes que não tem nenhum gasto relacionado, ele está com o valor completo, né? Porque o budget aqui em cima é esse aqui que foi colocado. E além disso, também acompanhar para cada tipo de gasto qual que é o valor que foi gasto dentro daquele mês. Então aqui o mês selecionado está julho, então em julho aqui já está relacionado que investimento foi tanto, que não essencial foi tanto, que essencial foi tanto, e o tanto que saiu para cada tipo de forma de pagamento. Além disso, também nesse board aqui eu coloquei formas de pagamento diferentes também, porque aqui dá para poder ter fazer um planejamento melhor, né? Então, coloquei que academia R$100, ele é 2% do total que eu coloquei e ele não foi pago ainda, então tá zerado. Vamos pegar um aqui que foi pago, alimentação. Coloquei aqui um gasto de R$1.000 com alimentação, ele representa 20% do orçamento total e já foi gasto 550, então tá 55%. Enfim, fazendo um acompanhamento, sabe? Mas isso aqui é uma parte um pouco mais avançada. Por quê? Isso aqui explora muito a parte de relações entre o Notion. Então, essa tabela aqui, ela tá vinculada com a tabela de transação. E esse vínculo da tabela de transação, eu utilizo fórmulas para poder fazer a busca desses dados e agregar essas informações. Então, assim, no futuro pretendo fazer um vídeo um pouco mais avançado sobre essa parte, mas de início, para quem está começando, esse template inicial que eu mostrei como é que monta, criando os boards, criando os tipos de visualização, colocando a tela mais larga ali, já resolve 100%. Show? Bom, e se você gostou do vídeo, gostou das dicas aí de como montar o seu template financeiro, avalie, deixe seu comentário, avalie o vídeo e compartilhe com outras pessoas. Se inscreva no canal também para receber as atualizações aí de quando saem os novos vídeos falando de muito mais conteúdo do Notion, que tem muita coisa para poder explorar, muito além da área financeira, tem vários outros aspectos também. E vai ter muito vídeo legal aí. Valeu, pessoal, até mais.